Olá pessoal, sou o professor Humberto, estamos aqui para mais uma aula de Física do Revisa Enem, oferecido pela plataforma digital da editora MVC. O tema da nossa aula de hoje é ondulatória, fundamentos, fenômenos e estudo matemático das ondas. É um conteúdo bem teórico, né? Não que algum conteúdo da física ele não tenha a sua parte teórica, mas ele é uma parte muito conceitual, tem um alto índice de incidência no Enem. Então é uma aula onde eu vou falar de bastante conceito, vou dar bastantes nomes, bastante definições e vocês vão precisar ter isso anotado. Então é uma aula com bastante anotação para que vocês possam resolver os exercícios. Vamos seguir o nosso padrão de usar os exercícios para puxar os conteúdos e as discussões que são necessárias e vocês vão perceber que cada exercício vai trazer um conceito novo, vai trazer uma definição nova e todas elas são definições conceituais, ou pelo menos a maior parte delas, tá? Então eu sugiro que vocês tenham um caderno para ir anotando essas definições para você ter um resuminho aí do que for possível do curso de ondulatória, beleza? Então vamos começar com a nossa primeira questão, só o título aqui para vocês, né, da aula de hoje, ondulatória, fundamentos, fenômenos e estudo matemático das ondas. Então vamos trabalhar também com a parte matemática aí, beleza? Vamos para o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício fala o seguinte: o osciloscópio é um instrumento que permite observar uma diferença de potencial, TDP, em um circuito em função do tempo ou em função de outra DDP. A leitura do sinal é feita em uma tela sob a forma de um gráfico de tensão versus tempo. Então veja, é um exercício de ondulatória e ele está contextualizado em outro tema da física, que é o tema de energia elétrica, que a gente não viu ainda. Mas eu não preciso desse tema porque o exercício envolve uma análise gráfica e os conceitos da ondulatória. Então olhando para o gráfico, ó, eu consigo ver um formato que a gente chama de formato de senoide aqui no gráfico, certo? Essa senoide ela tem algumas características e eu consigo perceber que no eixo Y eu tenho as informações de DDP. Eu não preciso me importar agora com o que é essa DDP, apenas que é uma grandeza física que está representada. E mais importante nesse gráfico é que no eixo X eu tenho o tempo. E essa representação do tempo é que vai dar uma característica de ondulatória para a gente. Então eu vou usar esse exercício aqui, ó, vamos pegar o enunciado dele, ele fala o seguinte: a frequência de oscilação do circuito elétrico estudado é mais próxima de, ele quer um valor aproximado para a frequência. Então eu vou ter que usar o que eu conheço de ondulatória, vou ter que usar o que eu conheço de leitura de gráfico e as ferramentas que são necessárias aqui para esse exercício, né, é propriedade de onda, comprimento de onda, período e frequência. Então vamos definir juntos essas ferramentas aqui, vamos analisar juntos para ver o que eu preciso para responder esse exercício especificamente. Lembrando que é o seguinte, pessoal, quando eu falo de usar uma definição, às vezes essa definição tem uma implicação matemática, às vezes é só uma definição conceitual. Nesse primeiro exercício, como eu tenho a leitura de um gráfico, uma leitura numérica, possivelmente é uma análise matemática, beleza? Então vamos aqui para a parte das ondas, ó. O conceito de onda, por definição, é uma sequência de pulsos, umas perturbações, que propagam energia. Isso é muito importante, pessoal. Eu vou usar as definições e vocês se atentem aos detalhes. Que propaga energia, ou seja, onda não propaga matéria, através da oscilação de um meio material, se for uma onda mecânica, ou de um campo eletromagnético, caso ela seja uma onda eletromagnética. Professor, dá um exemplo para mim de uma onda mecânica, o som. O som é uma onda mecânica. E uma onda eletromagnética? A luz, ondas de rádio, Wi-Fi. Essa nossa aula só consegue existir por conta dessas ondas que se propagam. Eu falando aqui da sala é uma onda mecânica, que é transmitida por ondas eletromagnéticas até a casa de vocês e vocês escutam novamente na forma mecânica. É possível sim transformar uma onda em outra, dependendo do equipamento que você tem, mas o mais importante, uma onda mecânica precisa de um meio material para se propagar. O som. Sem o ar, o som não se propaga, tá? A onda eletromagnética ela não precisa, ela se propaga também no vácuo, como a luz, o Wi-Fi e tudo mais que eu já dei de exemplo para vocês. Beleza? Então olha quanta coisa numa definição apenas do conceito de onda. Vamos seguir aqui, ó, para fazer uma análise mais visual da onda, né? A gente representa a onda como essa senoide, então eu posso imaginar que isso representa a perturbação na superfície de um lago, pode ser uma corda que está propagando determinada onda, pode ser o ar oscilando para que o som se propague. E aí eu consigo analisar nesse desenho algumas informações. Eu tenho a informação do comprimento de onda,
Repara no desenho que ele é a distância entre duas cristas, que é o pico da onda, ou dois vales, que é a parte de baixo ali da onda, certo? No sistema internacional ele é medido em metros. É uma distância específica da propagação da onda, tá? E a outra coisa que eu consigo analisar nesse desenho é a amplitude, ó, distância da posição de equilíbrio, aonde o corpo estaria sem a perturbação, até uma crista ou até um vale. E ela determina a intensidade do sinal, ou seja, um som de alta intensidade, um sinal de rádio de alta intensidade deve ter uma alta amplitude. Eu precisei gastar muita energia para conseguir produzir aquele som, beleza? Ou aquela onda de rádio. Continuando aqui, tem mais algumas coisas importantes sobre as ondas. Na verdade, isso que eu vou colocar aqui agora não se refere apenas às ondas. As duas definições que eu vou colocar aqui vale para qualquer parte da física, mas para a onda também serve porque a onda, como ela é uma sequência de perturbações, ela acaba se tornando algo periódico. Então isso que eu vou colocar aqui agora são para movimentos periódicos, tá? Então vamos lá, ó. Definição de período: intervalo de tempo para completar uma oscilação, e no sistema internacional medido em segundos. Frequência: número de oscilações por intervalo de tempo, no sistema internacional medido em hertz, ou seja, um me dá o tempo de uma oscilação e o outro me dá quantas oscilações ocorrem em qualquer intervalo de tempo. A relação matemática entre essas grandezas está dada aqui, ó. Frequência é igual a 1 sobre o período. Quando o período estiver em segundos, a frequência estará em hertz. E quando o período estiver em minutos, aí a frequência estará em RPM, rotações por minuto. E o fator de conversão está dado aí na imagem, ó. De RPM para Hertz eu divido por 60 e de Hertz para RPM eu multiplico por 60. Percebam, pessoal, que é muita informação para um exercício só. Mas é o seguinte, o que a gente aprende para um exercício de ondulatória, a gente consegue aplicar para vários. Então eu estou pegando esse primeiro, fazendo esse resumão aqui para vocês. A gente vai voltar para o exercício daqui a pouco, mas vocês vão perceber que é necessário essas informações são necessárias para resolver ele, tá? E aí, dando sequência aqui, ó, a última parte do resuminho inicial de ondulatória é a equação fundamental. Ela relaciona a velocidade de propagação de uma onda com o seu comprimento, que é aquela distância entre as cristas ou os vales, e com a frequência que ela está oscilando. A relação fundamental é essa daqui, ó, V, lambda, que é a letrinha que a gente usou lá para o comprimento de onda, vezes F. Essa é chamada equação fundamental. E são basicamente essas duas equações que a gente vai usar em todo o curso de ondulatória. Uma equação que relaciona período com frequência e uma equação que, fazendo uso dessa frequência, eu sou capaz de encontrar qual é a velocidade de propagação de uma onda. Só para vocês terem uma ideia, a gente costuma dizer que a velocidade de propagação do som é de 320 metros por segundo no ar. Então a gente diz que esse valor dessa velocidade é um produto do comprimento de onda produzido pela frequência com que aquela onda foi produzida lá na sua fonte. Beleza? Comprimento de onda, uma característica geométrica de distância, frequência, uma característica de repetição, produzida lá pela fonte. Tendo isso em vista, vamos voltar para o nosso exercício aqui, ó. Lembrando que o nosso exercício te dava o gráfico, agora faz um pouco mais de sentido esse gráfico, né? Eu estou vendo que esse gráfico mostra que essa grandeza DDP que eu não conheço, ela tem um comportamento de onda. Ela atinge picos e vales, ela tem posição de equilíbrio, ela tem amplitude, ela tem comprimento de onda. E nesse gráfico eu consigo ver que ela tem a informação no eixo X da grandeza e no eixo Y, desculpa, e no eixo X de tempo. Lembra que a gente definiu que período é o tempo de uma oscilação? E que período e frequência se relacionam matematicamente com aquela equação de frequência igual a 1 sobre o período? Então o que a gente tem que fazer nesse exercício? Repara no que ele está te perguntando. Ele está falando qual é a frequência de oscilação do circuito elétrico estudado. Só que o gráfico não me dá a frequência, o gráfico me dá o tempo. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que olhar para esse gráfico e extrair qual é o período. Você vai ter que tentar interpretar desse gráfico qual é o período de oscilação. Uma vez que você leu o período, você usa a equaçãozinha para encontrar qual é a frequência.
Vou deixar vocês tentarem fazer por 2 minutinhos, só se atentem a um detalhe. No eixo X está escrito T, e tá vendo que tem um ms aí? Esse ms a gente já viu em outras aulas, ele é o mili, ele representa o 10 a menos 3. Então quando eu faço a leitura ali no eixo X, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esses números eles estão multiplicados por 10 a menos 3, certo? Então eu preciso usar essa informação. Tentem responder aí qual é a frequência fazendo a análise desse gráfico e usando a equação de período e frequência. Daqui 2 minutinhos eu volto e corrijo com vocês, beleza? Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. O que a gente tem nesse exercício é, o gráfico está demonstrado aqui por essa senoide. Apesar da gente saber que comprimento de onda é a distância entre 2 cristas ou 2 vales, nesse gráfico aqui eu não consigo ver 2 cristas ou 2 vales. Não tem problema, porque eu não quero o comprimento de onda. Esse é um gráfico que o eixo X está me dando o tempo. E lembra que o período é o tempo de uma oscilação. Então o que eu tenho que fazer? Eu olho para o meu gráfico, eu vejo onde ele começa. Ó. Ele começa exatamente nesse ponto, no instante zero. O que é uma oscilação? É ele passar por todos os pontos, passando por um vale, passando por uma crista e volta ao ponto inicial. Tá? Ele precisa passar por todos os processos. E aí, se você repara na leitura, ele vai voltar para o mesmo ponto de partida e a partir desse ponto começa tudo de novo, então por isso que é um movimento periódico, né? Se daqui para frente se repete algo que já aconteceu, isso já não faz parte do período, o período já se fechou aqui. Então aqui o período se dá em 8 milissegundos. Então eu posso dizer que o período, fazendo a leitura nesse gráfico, é de 8 vezes 10 a menos 3 segundos, né? Período, tempo de uma oscilação. Aí eu venho aqui na minha equação, ó, eu escrevo frequência é 1 sobre o período, então é 1 sobre 8 vezes 10 a menos 3. Como é que eu posso resolver essa equação aqui? Eu posso escrever 1 sobre 8 e o 10 a menos 3 eu posso passar lá para cima multiplicando como 10 a terceira, né? 10 a terceira, pessoal, é 1000. 1000 dividido por 8 é 125. Se o período está em segundos, a frequência está em hertz. Então a minha resposta fica sendo a letra E, 125 Hz. Beleza? Lembrando que se você fez alguma coisa que
alguma leitura que você não entendeu e não entendeu porque você errou, manda aí que a gente tenta tirar a dúvida, beleza? O próximo exercício, a gente vai usar os mesmos conceitos. Então não vou introduzir nada de novo, vou fazer a leitura com vocês aqui do próximo exercício e vou dar um tempinho para vocês resolverem também. Cada exercício fundamenta um pouquinho alguma coisa que a gente viu. Então esse fundamenta a leitura de gráfico, fundamenta a relação entre frequência e período, unidades de medida, né, a leitura aqui do milissegundo. O próximo exercício vai abordar outras coisas. Então vamos lá, ó. Próximo exercício que a gente tem aqui. Um professor percebeu que o seu apontador a laser de luz monocromática, isso significa uma única cor, né, significa uma única frequência. As grandezas da ondulatória, pessoal, frequência, comprimento de onda, costumam dar características para as ondas, né? Se a gente está falando de uma luz monocromática, é uma luz que tem uma frequência única. Aí ele fala o seguinte, estava com um brilho um pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou, sem que a cor do laser se alterasse, ou seja, ele não mexeu na frequência. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Tudo que a gente viu no nosso resuminho ali, né? Aí a pergunta dele é a seguinte, dentre as propriedades das ondas citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser, ou seja, ao aumento da intensidade dele. Qual é a grandeza dentre as citadas, e que a gente também viu no nosso resuminho ali, que pode explicar ou que faz referência a essa característica? Amplitude, frequência, fase da onda, velocidade da onda ou comprimento da onda. Então, eu vou dar só um minutinho para vocês resolverem esse, tá? Porque ele é mais teórico, não tem que fazer conta. Então, um minutinho para vocês irem nas anotações, lembrarem do que eu falei agora há pouco no resumo, ler o exercício com calma e escolher a alternativa certa aí. Beleza? Um minutinho, gente. Pessoal, então é o seguinte, esse é um exercício que ele é exclusivamente conceitual. Você não vai conseguir andar num exercício como esse se você não souber a definição. Então é necessário sim que a gente vá para a prova conhecendo definições, né? Conhecendo conceitos. Ele não tem um gráfico para você tentar extrair dados, ele não tem um texto autoexplicativo sobre o que é aquele fenômeno. Às vezes isso acontece, mas esse especificamente não. Então, reparem duas informações importantes aqui do enunciado. Primeiro ele fala que ele trocou as baterias sem alterar a cor do laser. Eu disse para vocês que a cor está associada à frequência. Se ele trocou as baterias sem trocar a cor, eu não posso dizer que a intensidade está ligada à frequência. Se você olhar no resuminho que eu falei para vocês agora há pouco, eu pedi para vocês irem anotando, a amplitude de uma onda é que determina a intensidade dela. Quanto mais alto é um som, quanto mais intenso é um som, na verdade, maior é a amplitude dessa onda, mais energia eu preciso para produzir. Então, quando as baterias do laser do professor estão baixas, é porque tem baixa energia sendo fornecida pelas baterias, ele produz uma onda com a mesma cor, só que aquela onda fraquinha, aquele laser que está bem fraquinho. Quando ele troca a bateria, a cor não muda, então não muda a frequência. Não pode mudar a velocidade de propagação, vamos para as alternativas aí, ó, vamos eliminando elas, né? Frequência não pode mudar porque não muda a cor da onda. A velocidade não pode mudar porque a velocidade é da onda eletromagnética e é um valor constante, né? A velocidade depende apenas do tipo de onda e do meio na qual ela se propaga.
Se não muda a velocidade, não muda a frequência, não pode mudar o comprimento de onda, porque V é igual a lambda F. Ficamos aí com fase e amplitude. Não falamos ainda de fase, mas amplitude faz justamente referência à intensidade, aquela distância entre o equilíbrio da onda e a crista dela. Tá? Então a resposta certa é a resposta A, referente à amplitude. Falou em intensidade, falou em energia de uma onda, você está falando da amplitude. Não se preocupa se você errou, o erro serve para o aprendizado também. Então, marquei a frequência, é importante que você saiba o porquê que você marcou a frequência, por que está errado na hora que você marcou a frequência e fazer a nova associação. Bom, intensidade está ligado à amplitude, beleza? Vamos para o próximo exercício aqui, que vai introduzir alguns conceitos novos para a gente também. Tudo conceitual, tá, pessoal? Tem um enunciado bem longo aqui para contextualizar para a gente. Ele fala, ó, a epilação a laser, popularmente conhecida como depilação a laser, consiste na aplicação de uma fonte de luz para aquecer e causar uma lesão localizada e controlada nos folículos capilares. Ou seja, você vai usar uma onda eletromagnética, que é luz, para matar a raiz ali dos pelos, né? Por isso que é um processo de depilação. Para evitar que outros tecidos sejam danificados, né? Você não quer danificar a pele, músculos, selecionam-se comprimentos de onda, lembra que o comprimento de onda é uma característica da onda, que são absorvidos pela melanina presente nos pelos, mas que não afetam a oxihemoglobina do sangue e a água dos tecidos da região do tratamento. Ou seja, você vai ter que usar uma onda que vai afetar apenas o que você deseja eliminar, que são os pelos. Não pode afetar o sangue e não pode afetar a água que está presente nos tecidos do corpo. A figura mostra como é a absorção de diferentes comprimentos de onda pela melanina, que eu desejo que ela receba essa onda, pela oxihemoglobina e pela água. Então aqui eu tenho o meu contexto, né, o enunciado. O meu gráfico é esse daqui, ó. Olha para o eixo Y aí na vertical, está escrito absorção em porcentagem, ou seja, quantos por cento da onda emitida pelo equipamento ele absorve. Se for a melanina, se for a oxihemoglobina e se for a água. Cada curva tem uma cor ou tem um formato diferente, aí uma é pontilhada, outra é cinza, outra é um preto mais escuro, para diferenciar justamente os materiais. E no eixo X, eu tenho o comprimento de onda, ou seja, para cada valor de comprimento de onda, ou seja, para cada onda que eu seleciono, tenham essa clareza, pessoal. Ao escolher um comprimento de onda, você está escolhendo uma onda específica, que vai ter uma velocidade, uma frequência e um comprimento. Então, o exercício fala o seguinte, ele fala que esse equipamento, ele deve produzir uma onda que deve ser absorvida pela melanina, mas não pode ser absorvida pela oxihemoglobina e não pode ser absorvida pela água. Então, no gráfico, você tem que procurar qual é o melhor comprimento de onda que permite isso. Então, nesse recurso gráfico é para fazer uma leitura. Só um detalhe importante aqui, né? A pergunta é, qual é o comprimento de onda em nanômetros ideal para a epilação a laser? Só uma observação que é importante para a gente, né? Eu não vou precisar introduzir mais nada aqui, porque a interpretação gráfica a gente já tem trabalhado, comprimento de onda eu já falei na aula de hoje, notação científica a gente também já falou em outras aulas. Só coloquei a observação aqui, um nanômetro é o fator de notação científica 10 a menos 9, nesse caso 10 a menos 9 metros, tá? Então, um minutinho para vocês aí lerem o gráfico, entenderem que eu preciso absorver muito um tipo de... Um dos materiais precisa absorver muito a onda e os outros dois não podem absorver. Qual o comprimento de onda ideal para que isso ocorra? É bem comum exercícios de gráfico no contexto de ondulatória, tá? Então, um minutinho aí para vocês responderem qual é esse comprimento de onda.
Então, pessoal, eu dei um minutinho para vocês porque é um exercício de você bater o olho na leitura do gráfico e tentar extrair a informação. Então, vamos ler juntos aqui o gráfico para que a gente possa entender por que eu devo eliminar alguns desses valores. Reparem no seguinte, quando eu pego a água, que é a que tem o menor trecho ali no gráfico, ela só começa a ter absorção a partir de 900 nanômetros. Entre o 400 e o 900, a absorção da água é zero. Então, eu não posso pensar em pegar nenhuma onda acima de 900, porque acima de 900 a água absorve a energia e acaba danificando qualquer tecido que tenha água também. Lembra que meu objetivo é danificar apenas os tecidos com melanina, porque é onde está o pelo que ele quer tirar. Aí eu vou voltando aqui no meu gráfico e repare, vamos pegar lá no 400, bem no comecinho. No 400, já sei que a água não tem absorção, mas repare que a absorção da melanina e da oxihemoglobina é quase a mesma, está ali entre o 37,5% e os 50% de absorção. Isso não é interessante. Quer dizer que se eu pegar uma onda que tem o comprimento de onda 400 nanômetros, vai absorver a melanina que eu quero, mas a oxihemoglobina também vai absorver, e aí eu vou danificar o tecido sanguíneo. E aí então eu tenho que ir caminhando no meu gráfico e perceba, se eu pegar o 500, a melanina absorve bastante, e aí a oxihemoglobina caiu um pouco. Se eu pegar o 600, caiu mais um pouco. Repare no 700. O 700 é um ponto que a absorção da oxihemoglobina é zero. Eu sei que no 700 a água também é zero, nem começou a ter absorção ainda. E olha a absorção da melanina, 37,5%. Não é a melhor da melanina, mas é a melhor para o meu sistema porque eu não quero que a oxihemoglobina e nem a água absorvam. Então, nesse caso, a resposta certa é a B, 700. É o melhor comprimento de onda possível para que a depilação a laser não seja absorvida por nenhum tecido que não seja o tecido que tem melanina dos pelos. Beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Esse exercício foi mais de interpretação gráfica, né? Também não precisei de muitos conceitos novos da ondulatória. Próximo exercício. Agora a gente vai falar daquele conceito da fase, que a gente não comentou anteriormente. Vamos ler juntos aqui o enunciado. Ó. Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para poderem funcionar. Esses fones têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para que o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Pessoal, do que ele está falando aqui? O contexto é o seguinte, você está usando fone de ouvido, e quando você está usando fone de ouvido, você precisa que apenas a parte interna, né, apenas o que está dentro do seu ouvido, você consiga escutar, certo? Nessa situação, você quer que todo o ruído externo seja eliminado. Para isso, você precisa eliminar as ondas da parte externa. Então, eu quero que o som seja produzido internamente, mas que nada de fora atrapalhe. Não tem como você isolar acusticamente. Então, ele faz o cancelador de ruído, que é uma forma de você interagir com as ondas externas, ou seja, com todo o som ambiente, né? Você botou o fonezinho, mas você está num transporte público, por exemplo. Esse cancelador de ruídos vai reduzir o barulho externo. Como é que ele faz isso? Não é isolando acusticamente, é interagindo com as ondas da parte externa e eliminando uma parte ou quase todo o ruído que tem do lado de fora. Como é que ele faz isso? A partir de um fenômeno, e esse fenômeno é o que ele está perguntando para a gente aqui no exercício. Então vamos ler o finalzinho do enunciado de novo aqui, ó. O sinal sonoro produzido pelo circuito, ou seja, pelo fone, para conseguir produzir esse efeito, para cancelar essa onda, ele precisa apresentar simultaneamente características específicas bem determinadas. Então, ó, quais são as características do sinal gerado pelo circuito desse tipo de fone? Para saber quais características são necessárias, eu tenho que conhecer esse fenômeno. Então, ó, o que a gente vai precisar aprender aqui? Propriedades de onda, o conceito de interferência e o conceito de defasagem, tá? Então vamos juntos aqui, ó. Interferência, fenômeno ondulatório associado à sobreposição de duas ou mais ondas de mesma natureza, ou seja, duas ondas mecânicas
ou duas ou mais ondas eletromagnéticas, se propagando no mesmo meio, podendo gerar dois tipos de interferência. O termo interferência é comum, né? Às vezes a gente está usando algum sinal de rádio, o celular, e fala, o sinal está ruim, está dando interferência, o sinal do rádio está caindo. Isso está associado justamente com o fato de você destruir a informação ondulatória, destruir a energia de propagação, ou pode ser uma interferência que constrói. Então, dá uma olhadinha aqui nos dois tipos de interferência. Ó. Eu tenho a onda 1 em verde, a onda 2 em azul. Repare que a onda 3 aí em vermelho, ela é maior do que as outras duas. A gente diz nesse caso que se as ondas 1 e 2 se elas tiverem a mesma natureza, como está dito ali em cima, e se propagarem no mesmo meio, elas vão sofrer uma interferência do tipo construtiva, ou seja, ela vai amplificar o sinal. Se elas forem ondas sonoras, produzidas, por exemplo, por duas caixinhas de som, se elas estiverem dispostas desse jeito, a interferência é do tipo construtiva. Que jeito que é esse? Repare que os picos da onda 1 coincidem com os picos da onda 2 e os vales também. Isso a gente diz que essas ondas estão em fase. Tá? Estar em fase é quando você tem picos e vales coincidindo sequencialmente. Sempre que isso acontecer com duas ondas de mesma natureza se propagando no mesmo meio, é uma interferência do tipo construtiva, o sinal é amplificado. Aqui eu tenho o segundo caso, que é as duas ondas 1 e 2 também têm as mesmas características anteriores, ó, né, amplitude, frequência, só que repare que agora elas estão postas de tal maneira que a crista da primeira onda coincide com o vale da segunda e sequencialmente isso repete, aí o vale da primeira coincide com a crista da segunda. Isso cria uma onda resultante nula, desde que elas tenham a mesma amplitude. Esse é o tipo de interferência que a gente chama de destrutiva, tá? Ou seja, eu posso amplificar um sinal se eu colocar esses sinais em fase, ou eu posso destruir um sinal se eu colocar esses sinais defasados. Defasagem é quando as ondas não coincidem mais os seus picos com os seus vales. Então eu já consigo pegar o contexto aqui do exercício, né? Ele fala que o objetivo do fone é eliminar os ruídos externos, então esse fone deve interagir com o som externo, deve produzir uma interferência, e essa interferência não pode ser construtiva, porque se ela for construtiva, ia amplificar o barulho externo. Então tem que ser uma interferência do tipo destrutiva. Só que tem características específicas para destruir completamente o som. Então vamos ver aqui os tipos de defasagem que eu tenho. Ó, a definição de defasagem. Quando duas ondas completam oscilações simultaneamente, dizemos que elas estão em fase, ou seja, elas começam juntas e terminam juntas. Os picos e os vales coincidem. Se isso não ocorre, dizemos que as ondas estão defasadas. Uma está atrasada em relação à outra. E esse atraso, por mais estranho que pareça, ele é medido em graus. Por que ele é medido em graus? Porque a gente entende, pessoal, que uma volta representa 360 graus. Meia volta, 180. Um quarto de volta, 90. Então, a gente usa essa medida em graus porque uma onda ela pode estar um ciclo inteiro atrás, meio ciclo, um quarto de ciclo, um sexto de ciclo. Então a gente entende que se uma volta é 360 graus, isso representa um ciclo. O quanto ela estiver defasada vai ser uma fração desses 360 graus. Então vamos olhar aqui, ó. Eu coloquei algumas defasagens para a gente. Se ela estiver um quarto de oscilação defasada, ou seja, uma onda começou e quando essa primeira estava num quarto da volta, a outra começa atrás. Então ela sempre vai estar um quarto de volta atrás. Ela está defasada em 90 graus. Quando ela está meia oscilação defasada, é porque uma já completou meia volta, aí que a outra começa. Essa é uma defasagem de 180 graus. Esse caso aqui a gente diz que elas estão em oposição de fase. Isso é quando, ao invés de encontrar crista com crista, passa a encontrar crista com vale. É a máxima defasagem possível que eu tenho para conseguir destruir o sistema. E o terceiro caso, 3/4 de oscilação, 270.
Ah, senhor, e o 360 graus não é uma defasagem? Teoricamente é. Mas se você defasa 360 graus, significa que uma onda completou uma oscilação inteira e a outra começa a segunda junto. Então elas voltam a ficar em fase. Por isso que a gente não considera que o 360 graus é uma defasagem, tá bom? Última parte aqui, ó, interferência destrutiva, que é aquele desenho que eu mostrei para vocês, né? Ocorre quando as ondas estão defasadas em 180 graus. Dizemos, nesse caso, que estão em oposição de fase, quando uma está no máximo e a outra está no mínimo. Agora que a gente já sabe que as ondas são capazes de se destruir, a gente já sabe que se elas estiverem em fase, elas amplificam o sinal. Se elas estiverem defasadas, elas destroem o sinal. O meu exercício falava de um fone de ouvido que precisa eliminar o ruído, ou seja, eliminar uma informação sonora externa. Vamos lembrar da pergunta do exercício aqui, ó. Quais são as características do sinal gerado pelo fone para conseguir esse efeito de destruição da onda? Então, um minutinho para vocês darem uma lida aí nas alternativas e a gente volta e eu corrijo com vocês, a gente elimina o que tiver errado, beleza? Vamos lá. Pessoal, esse exercício ele se assemelha um pouco com aquele do laser, né? Ele é um exercício totalmente teórico e conceitual. Diferente dos outros dois que tinham gráficos para fazer leitura, mesmo que você não domine completamente o contexto de ondulatória, talvez fosse possível resolver os dois exercícios, porque o gráfico traz algumas informações, ele remete a algumas equações, né? Agora, nesse caso aqui, eu preciso saber o que é necessário para produzir uma interferência destrutiva e eliminar o ruído. Então vamos ver aqui, ó, a alternativa A. Ela fala o seguinte, eu preciso que o sinal tenha a mesma amplitude, isso tem que acontecer sempre que eu quiser uma interferência destrutiva, tá, pessoal? Porque se ele tiver amplitude diferente, ele pode reduzir o som, mas nunca destruir. Então, mesma amplitude vai acontecer, tanto que isso aparece em quase todas as alternativas, né? Mesma frequência e diferença de fase igual a 90 graus em relação ao sinal externo. A diferença de fase igual a 90 é a defasagem de 1/4. Ela não coloca a crista junto com o vale. Para colocar a crista junto com o vale, eu tenho que fazer eles defasarem em meia volta. Então eu tenho que procurar uma alternativa que fale de mesma amplitude, porque eu preciso eliminar a amplitude positiva e a negativa. Tem que ter a mesma frequência para que eles completem oscilações juntos, já que frequência tem relação com o período, então tem que ter a mesma frequência. Só que, além disso, eu preciso que eles estejam defasados em meia volta. Então, a A não é verdadeira, porque a A fala de 90 graus e 90 graus é 1/4 de volta.
Pensa na volta de 360. 90 representa 1/4, tá? Vamos para B. Sinal com mesma amplitude, confere, mesma frequência, confere, e diferença de fase igual a 180 graus em relação ao sinal externo. 180 graus é meia volta. Ela coloca uma onda com a crista em contato, em oposição ao vale. Estava no slide anterior, né? A defasagem de 180 produz a oposição de fase. E a oposição de fase é o que eu preciso para que a onda seja destruída. Então a resposta certa é a B. A C está errada, porque assim como ela está com o ângulo errado, apesar de falar de mesma amplitude, mesma frequência, o ângulo não pode ser 45, 45 é 1/8 de volta. O D, ele fala de 90 graus, está errado, e além de tudo ele fala de uma amplitude maior. Se ele tiver uma amplitude maior, ele não consegue destruir a onda de fora, totalmente. Tá? Ainda vai sobrar um pouco de onda que não é o interesse. E o C fala de sinal, o E, desculpa, fala de sinal com a mesma amplitude, mesma frequência e mesma fase. Se tiver a mesma fase, é a interferência construtiva. Aí você amplifica o barulho. Você não quer pôr um fone de ouvido que o barulho de fora é amplificado. Beleza? Então ficamos com a B, um exercício puramente conceitual. Não daria para resolver sem saber o que é oposição de fase e sem saber o que é interferência destrutiva. Certo? Vamos para o próximo aqui. Nosso próximo exercício, também ele é conceitual, mas ele vai tratar de uma outra parte da ondulatória. Esse próximo exercício, ele fala o seguinte: ao ouvir uma flauta e um piano emitindo a mesma nota musical, e aqui já vai uma informação para vocês. Do mesmo jeito que a frequência na luz determina a cor da luz que eu estou enxergando, né? Lembra do exercício do laser? O laser de cor vermelha tem uma frequência definida, ele é monocromático. Então, do mesmo jeito que a frequência define as cores para uma luz, para a onda eletromagnética visível, que é a luz, na onda sonora, a frequência determina a nota musical. Então, quando você emite as notas ao Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, cada uma das notas tem uma frequência específica. Quando você produz um som com alguns instrumentos, né, por exemplo, numa orquestra, para que você não tenha um som distoante, eles precisam produzir as mesmas notas simultaneamente, ou pelo menos notas que combinem, né? Então, olhando para o meu exercício aqui, quando ele fala que eles produzem a mesma nota musical, ele está dizendo que eles produzem a mesma frequência. Só que o exercício fala, consegue-se diferenciar esses instrumentos um do outro, ou seja, mesmo produzindo a mesma nota, eu sei que uma foi emitida pela flauta e outra foi emitida pelo piano. Isso a gente tem no nosso cotidiano. Você pode não saber exatamente a nota musical, mas você sabe, ou pelo menos tem a ideia de quando ela foi emitida por um tipo de instrumento ou se ela foi emitida por dois instrumentos diferentes, tá? Para isso, a gente precisa conhecer algumas características de onda, que é o timbre, a frequência e a intensidade. Então, antes de ler o enunciado e as alternativas, vamos para essas definições aqui, ó. Elas são chamadas, pessoal, qualidades fisiológicas do som. Elas estão associadas com a forma como o ser humano, o ouvido humano, percebe e distingue sons. Então, ó, conjunto de características de uma onda sonora que permite ao ouvido humano distinguir diferentes sons emitidas pelas fontes de um ambiente. Então você pode diferenciar por 3 características: pela altura, pelo timbre e pela intensidade. E aqui é algo facinho de fazer uma confusão, eu não quero que vocês façam essa troca. Quando eu falo em altura, naturalmente a gente já pensa em volume. Ah, aumenta o som, deixa o som mais alto. Você vai lá no botãozão do volume. No dia a dia, no popular, tudo bem, todo mundo vai entender. Mas quando você está falando de física e de um enunciado de um vestibular, um enunciado do Enem, eu preciso me apegar ao contexto e à definição. A altura, pessoal, não está relacionada com o volume, por mais que a gente use isso no nosso cotidiano. Quando a gente fala na física que um som é alto ou que um som é baixo, a gente está falando da sua frequência. A gente está falando que um som alto é um som agudo e um som grave é um som considerado um som baixo. Então, anotem aí para não esquecerem, para não trocar isso. Ó. Altura, característica que permite distinguir sons graves e agudos.
fisicamente ligada à frequência da onda sonora, portanto ligada às notas musicais. Ou seja, quando eu falar que o som é muito alto, eu estou falando de um som que é muito agudo, é aquele som fininho. Quando eu estou falando que um som é baixo, eu estou falando de um som que é grave, aquele som que parece um pouco mais grosso, né? Dessa forma, a gente precisa o tempo todo estar ligadinho para não misturar com volume. Em outras palavras, se os instrumentos emitem a mesma nota, eles podem emitir essa mesma nota com intensidades diferentes. Mas se eles emitem a mesma nota, eles emitem a mesma altura, porque eles emitem a mesma frequência. Falou de ondulatória, elimina a ideia de que a altura é volume, a altura é frequência. Próxima característica aqui, o timbre. É muito comum a gente falar o timbre da voz, né? Característica que permite distinguir sons de diferentes fontes, mesmo que emitam a mesma frequência, fisicamente ligado ao formato da onda. Ou seja, o timbre, ele depende da fonte. As pessoas têm timbres de voz diferentes. Você consegue identificar as pessoas pela voz, mesmo que elas emitam a mesma nota com a voz. Então imagine duas pessoas cantando, para estarem afinadas, elas têm que emitir a mesma nota musical, simultaneamente, a mesma frequência, que os instrumentos também estão emitindo. Isso é o conceito de estar afinado, né? Só que você sabe dizer, por exemplo, se for um homem ou uma mulher, que aquele som produzido, da onde está vindo o som da voz do homem e de onde está vindo a voz da mulher. Porque o timbre é diferente, porque aonde aquela onda foi formada, a fonte daquela onda sonora tem características físicas diferentes. Tá? Então você sabe diferenciar dessa maneira pelo timbre. E a última característica, essa sim ligada ao volume. Então, quando eu falar do volume de um rádio, um volume de uma fonte sonora, de uma caixinha, de um fone, eu estou falando da intensidade. Ó, característica que permite distinguir sons a partir de seu volume, mesmo que possuam o mesmo timbre e altura, fisicamente ligado à amplitude. Isso a gente já viu hoje, né? Intensidade e amplitude são coisas que conversam na ondulatória. Em resumo, eu consigo emitir uma onda que pode ter a mesma frequência, pode ter o mesmo timbre, mas podem ter intensidades diferentes. Ou seja, uma tem um volume maior, outra tem um volume menor. Eu posso produzir uma onda que tem mesmo timbre, mesmo volume, mas tem uma frequência diferente. E aí eu sei que as notas musicais são diferentes. Então eu sempre posso diferenciar por pelo menos uma. Se tiver as três em comum, é porque elas estão produzindo a mesma nota, mesma frequência, mesma altura, estão vindo da mesma fonte, porque tem o mesmo timbre, e elas estão produzindo com o mesmo volume, né? Como se tivesse ajustado ali os dois com o mesmo volume. Que é o que acontece com as caixas de som, né? Quando você vai em um show, ou você está com uma caixinha de som em casa, ou seu fone, você quer que as duas fontes produzam com a mesma frequência, com a mesma intensidade e com o mesmo timbre, para que não tenha nenhuma diferença, você quer ouvir uma coisa só. Quando você vai num espetáculo musical, uma orquestra, e você está vendo os instrumentos ali, você pode ouvir até a mesma frequência, você pode ouvir o mesmo timbre, você pode ouvir a mesma intensidade, mas esses instrumentos se diferenciam em algumas situações. Então, o que o nosso exercício trazia para a gente? O nosso exercício, ele falava, né, que ele ouvia uma flauta e um piano emitindo a mesma nota. E ele quer diferenciar os instrumentos. Ele quer saber, essa diferenciação deve-se principalmente ao, ou a, né? E aí tem essas qualidades, essas características fisiológicas do som que permitem essa diferenciação. Então o que você vai fazer? Você vai ler esse enunciado de novo, com calma ali, vai ver as alternativas e vai verificar qual delas se encaixa dentro das características da qualidade fisiológica do som. Se eu consigo diferenciar pela frequência, se eu diferencio pelo timbre, ou se eu diferencio pela intensidade. Lembrando que ele está diferenciando um piano de uma flauta. Beleza? Então, 2 minutinhos para vocês fazerem aí, eu volto e faço a correção com vocês.
Então vamos lá, pessoal. O exercício ele deixa bem claro que são duas fontes distintas, produzindo a mesma nota. Então uma coisa eu já tenho certeza, se eles produzem a mesma nota, eles estão produzindo a mesma frequência. Então eu não consigo diferenciá-los pela frequência. Então eu já posso eliminar aí vamos ver o que ele vai falar das alternativas. Ele fala na B de potência sonora, ele fala na C de velocidade de propagação, fala na D do timbre e fala no E da altura. Lembra que a altura é uma forma de você ligar a frequência, pois possui diferentes frequências. Já elimino a E, porque a mesma nota tem a mesma frequência. Por que eu posso eliminar a A também? A A fala de intensidade sonora. Não é que esses instrumentos não podem ter intensidades diferentes, mas não é a intensidade que me faz perceber que são dois instrumentos diferentes. O que me faz perceber que são dois instrumentos diferentes é que eles são duas fontes diferentes. Duas fontes significa que eles têm formatos de ondas produzidas diferentes. E o formato de onda, como a gente viu no slide anterior, ele está ligado ao timbre. Então, quando você fala do timbre da voz, do timbre dos instrumentos, você está diferenciando eles pelo formato da onda. Eles podem emitir a mesma nota, o piano e a flauta, a nota Lá. Mas eu sei qual é o Lá do piano e qual é o Lá da flauta, porque o timbre do piano tem uma característica específica. Você sabe que é uma tecla que está batendo ali e produzindo aquele som. A flauta, a mesma coisa. Claro, a gente não é expert, a gente não sabe diferenciar minimamente ali uma flauta de outra flauta e tal, mas aqui fica bem claro que ele está falando de dois instrumentos bem distintos. Por que não pode ser velocidade de propagação e por que não pode ser potência? Potência, pessoal, está associado com energia e energia está associada à intensidade sonora. Então não posso pensar dessa maneira porque eu já disse para vocês, eles podem até ter intensidades diferentes, mas não é isso que me permite diferenciar. Então sobra só a letra D, que é o timbre dessa onda, beleza? Por que não pode ser velocidade? Aí vamos vir aqui para o quadro, para eu pegar a equação fundamental da ondulatória, para que a gente faça uma anotação. Nessa equação, eu tenho que ter clareza de duas coisas. A velocidade é uma grandeza que depende exclusivamente do meio de propagação. E a frequência depende da fonte. Então, isso vale para tudo, tá, pessoal? Não só para esse exercício, não só para a onda sonora. Então, quando eu penso nos instrumentos, as duas ondas produzidas pela flauta e pelo piano, elas chegam até o ouvido se propagando pelo ar, então o V é o mesmo. E como eles produzem a mesma nota, eles têm a mesma fonte. Então tudo nessas ondas é igual, V, o lambda e o F. A única coisa que sobra diferente é o timbre. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês tenham anotado. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.